Existem histórias que não nasceram nos livros, nasceram na terra. No terceiro distrito de Araruama, uma família descobriu que uma simples raiz podia mudar o destino de 3 gerações. Estamos no terceiro distrito de Araruama, na Praça de São Vicente de Paulo, e o nosso destino é Lorival Carvalho, conhecer as mãos que transformam. Antes de alimentar um povo, ela alimentou uma esperança. Antes de virar tradição, foi sobrevivência. Desde criança, que minha mãe trabalhava com biju, vendia biju e a gente, desde pequenininha, minha mãe botava a gente para coar goma, que eu vou coar agora para vocês verem como é que é, e botava a gente para pegar lenha, que não era fácil antigamente. Tinha que pegar lenha no mato, a gente ia pro mato. Pega lá, ué, um pouquinho de água para mim. E a gente ia pro mato catar lenha, ia pro poço pegar água. Hoje as crianças não sabem o que é isso, né? Raspar mandioca, que aqui hoje nós não vamos fazer porque não temos mandioca aqui, mas todo mundo conhece o que é empim, né? Mandioca é o mesmo empim, a mesma coisa. Tive 2 filhos, o Everson e o Anderson, faxineira. Fui trabalhar como faxineira, botei meu filho mais novo, tinha 1 aninho na creche. E muito sofri, porque a criança chegava em casa todos machucados, todo assado, todo, né? E eu tinha que cuidar e no outro dia levar de novo pra creche, porque tinha que trabalhar. E assim foi minha vida. Muitas vezes quase fui atropelada, porque Rio de Janeiro, correndo, para poder não perder a hora da creche, que tinha que ser até as 5h30. E lá ia eu. Todos os dias botar a criança na creche, não podia perder o horário, porque se perdesse o horário, era 3 dias em casa. E era 3 dias sem trabalhar. Porque tinha que ficar com a criança se a creche não pegasse. E assim foi minha vida. Até que as crianças não tinham mais idade para ficar em creche, eu tive que vir embora. Lá no Rio não dava para ficar mais. Estava separando meu esposo, o falecido. Falecido que está vivo ainda. É falecido aqui no meu coração, mas é falecido porque não deu certo o casamento. Mas vim embora morar aqui. Teve que recomeçar. Tive que recomeçar. Graças a Deus ainda tinha meu pai que me ajudou a fazer a minha águazinha. E vim morar na casa, com a casa sem porta, sem janela, sem piso, sem azulejo na parede. Só as paredes em pé. E a laje, tinha laje. Que era meu sonho, tinha uma casa de laje. E eu trabalhava no Rio como faxineira, trazia o dinheiro toda semana e dava ao meu pai, para ele pagar o pedreiro. E assim foi com muita luta. E 2 crianças para criar. E graças a Deus que Deus abriu essa porta de fazer biju para mim. E eu comecei, eu e meu outro esposo, que aí eu casei de novo, e ele enfrentou junto comigo, né? E aí aprendi com a minha mãe e meu pai. Sempre a trabalhar, sempre coisa, mas depois eu fui embora pro Rio. Casei e fui pro Rio, morar lá. E aí lá eu passei por um pedaço que só Deus para me dar força para eu estar aqui hoje contando isso. Foi muita luta, muito mesmo. E aí vim fazer biju com meu segundo esposo. E ele ia de bicicleta para a rua vender. Ele saía daqui e ia lá para Praia Seca, perto de Praia Seca, vender biju de bicicleta. Hã? Pela região toda. Região toda, rodava isso tudo, Araruama, São Vicente, Monteiro, tudo de bicicleta. Trabalhou muito mesmo. Enquanto eu estava em casa, preparando amendoim, preparando folha para fazer a sola, né? E ele trabalhava na rua e eu trabalhava em casa.
lugar para deixar a bicicleta dele, porque ele trabalhava com bicicleta. Aí ele deixava uma bicicleta lá em Araruama, aí ele andava ali pela 15. Mas até isso acontecer, ele trabalhou muito tempo carregando biju nas costas, porque não tinha bicicleta lá. Depois que ele arrumou a bicicleta, porque no começo foi muito difícil. Aí, graças a Deus, sobrevivemos. Estamos aqui. Hoje nós já temos um sítio, para quem não tinha nada, só tinha uma meia águazinha. Hoje nós já temos um carro. Hoje nós já temos uma lojinha que vendemos cereais. Temos uma lojinha, um mercadinho. Hoje nós estamos satisfeitos, somos evangélicos. Hoje, naquela época, a gente era não crente, a gente bebia, a gente sofreu muito com isso também. E teve mais coisas que não vale a pena contar aqui, que nós passamos. Já tentaram nos parar de várias formas. Com mandinga, que é macumba, né? Já tentaram de tudo para separar a gente, mas não conseguiram, porque Deus é maior. Né? Meu esposo aceitou Jesus e ele foi perseverante, porque ele aceitou e eu não. Eu continuei bebendo, trabalhava muito, sempre trabalhamos muito. Não tinha esse negócio de bebida, porque bebia, era beba, não. Porque, não tinha nem ressaca, não tinha direito. E graças a Deus, Deus botou ele na minha vida, porque eu pedi a Deus, um homem, para me ajudar a criar meus filhos, e Deus botou ele. E nós, no biju, na sola, como eu já falei, ele trabalhando na rua e eu trabalhando em casa, e tinha dia que ele me ajudava também a fazer biju, tinha dia que de manhã que não ia para a rua, pegava no forno. Assim foi nossa vida. Muita luta, muita luta. Mas o biju e a sola trouxe pra gente muita coisa boa. O que meu pai deu, minha mãe deu, foi a herança de sermos trabalhador. Que sem esforço você não vai a lugar nenhum, não. Tem jovens aí querendo o quê? Facilidade. E aí entra pra vida do crime. O que acontece com eles? Perde a vida cedo. Vai embora dessa vida, que é tão bom viver, né? E a gente, apesar de toda a luta, estamos aí. Toda família guarda uma história. Algumas desaparecem com o tempo. Outras permanecem vivas nas mãos de quem continua o trabalho. Na década de 1970, Dona Maria enfrentava um desafio comum a tantas famílias brasileiras: colocar alimento na mesa. Foi nesse momento que uma mão amiga mudou o rumo dessa história. Minha mãe, meu pai, passaram fome. Eu também passei fome. Quando eu era criança, minha mãe trabalhava na rua para vender sola, meu pai trabalhava ajudando em casa, já era o contrário, né? Minha mãe que ia para a rua e meu pai ficava em casa. Minha mãe disse que a mãe dela morreu, ela tinha 2 aninhos. Ou seja, nem conheceu a mãe. E disse que passou muita fome também. Mas sempre trabalhando, com muita luta, ó. Tá vendo o queijinho que eu falei? Aí. É nisso aqui, Wallace, que a gente passa no motor. Mas eu hoje não vou passar no motor não, porque tem pouca. E tá muita poeira ali, então vou passar aqui mesmo. Então, Wallace, ela sofreu muito com fome, e foi criada, né, com tia. Teve uma vida muito difícil. Casou, teve 5 filhos. E depois uma tia, irmã do meu pai, ensinou a ela a fazer biju. Viu a necessidade dela, ensinou ela a fazer biju. Disse a ela, se você fizer biju e sola, você sobrevive. E ela começou trabalhando assim, e para criar os filhos, né? Aí já tinha 5 filhos.
Tinha 5 filhos e depois ainda adotou uma. Ficou 6. Né? Hoje o pessoal não quer nenhum, se bobear, né? Olha que o governo agora ajuda, né? Dá aquela ajudinha, né? Financeira. Antigamente isso não, gente. Era criar mesmo, era se virar nos 30 para dar comida. E ela aprendeu a fazer biju e foi pra rua. Aí ela já rodava Sampaio Correia, Bacaxá, Cabo Frio, Arraial do Cabo. Essa região toda, Saquarema. Vendendo nas costas. Levava a caixa de biju nas costas, de sola, e ia embora, passava o dia pela rua vendendo. Quando não vendia em nenhum lugar, pegava o ônibus e ia para outro. Nunca aprendeu a andar de bicicleta. Então ela teve que trabalhar mesmo com a caixa nas costas. Trabalhou muito. Sofreu muito, que eu acredito, que a gente morava longe. E hoje a gente mora aqui, é 1 quilômetro, né, da rua de São Vicente. Mas antigamente, a gente morava lá dentro da Arapoca, lá pra dentro, muito longe. E ela vinha todo dia a pé pra rua, pegar o ônibus, pra ir pra Tarumama, pra ir trabalhar. E foi assim que ela ensinou a gente. Saía de casa e deixava a gente com a goma pra coar, com a lenha pra buscar, com a água pra pegar no poço. Tudo a gente fazia. Ainda tinha que estudar, ainda ia pra escola. Graças a Deus que ela botou a gente na escola pra aprender alguma coisa. Então foi a cunhada dela que ensinou ela a fazer os Foi a derivados, cunhada, foi. da necessidade de Isso, sobreviver. minha tia Arlete, que já foi embora morar na Glória também. E a partir disso ela conseguiu passar essa herança para os filhos. Exatamente. Os filhos passou para os netos. Os netos ainda estão vindo, né? Porque os netos estão querendo não, hein? Os netos não estão querendo fazer biju. As netas que já tem, uma virou engenheira, foi embora morar em São Pedro, casou 2 vezes. Tá lá morando com o rapaz lá. A Luciane também não foi embora daqui. O Willi faleceu, né? Enfim, os meus também não quer. O Everson virou professor. O Antos foi embora para Araruama. Os netos mesmo foi tudo embora. Ninguém tá querendo levar esse, como é que diz? Esse legado para continuar. Ninguém quer. Por quê? Porque é um serviço sacrificante demais. Então, como o que nasceu lá atrás na necessidade, passou para os filhos hoje têm carro, são vendedores. São os vendedores. Netos já são formados, não precisa mais trabalhar com isso, já tem a profissão deles. Já tem, professor de matemática, tem a menina que tem lojinha de roupa. Isso. E aí não estão querendo muito trabalhar com biju, não. Então, não sei para quem que vai ficar isso. Da mandioca nasce a farinha, o beiju, a sola, o polvilho. Mas o que realmente se transforma aqui é a vida de quem trabalha. Hoje eu tenho uma graduação. Sou formado em licenciatura em matemática. Sou o segundo da família que a conseguir uma graduação. E para uma família, minha família, toda sem o ensino fundamental completo, você sabe que para conseguir subsistência sem estudo é difícil. Então as minhas tias ficaram no biju por não ter opção, por não ter outra forma de ganhar a vida. E elas viram no biju a única maneira de conseguir alcançar o que elas quisessem. Principalmente a autonomia. A possibilidade de você ter o seu dinheiro, ter a sua liberdade, você sabe que isso é libertador, né? Tem muitos aí que não conseguem, luta, ganha um salário mínimo, paga as contas e fica naquela necessidade com as mãos amarradas. E a minha mãe, minhas tias, viram no biju a possibilidade de vencer esses obstáculos e conseguirem. Eu mesmo me formei graças ao biju, porque foi o biju que pagou minha passagem, foi o biju que pagou minha alimentação, foi o biju que me possibilitou fazer um curso. Por mais que o curso não fosse pago, foi instituição pública,
Mas a gente tem um gasto de deslocamento, tem um gasto disso, tem que insistir. E se não fosse o biju, se não fosse o nosso trabalho nessa catifarinha, se não fosse a farinha, tudo que a gente fez para poder conseguir fazer, não teria possibilidade, né? Então o biju para mim representa isso. A liberdade, a conquista da sua liberdade. Que a liberdade não é algo gratuito. Tem sempre um preço a ser pago por ela. Algumas heranças chegam em forma de bens, outras chegam em forma de conhecimento. Dona Maria partiu, mas deixou algo que continua vivo: mãos que ainda hoje transformam a terra em alimento, em dignidade e em futuro. Meu pai faleceu, deixou a catifarinha. Elas que herdaram, eu não herdei. Então eu pedi a Deus que Deus botasse né? E Deus botou um senhor, que não era pai, não era tio, não era nada. Vendeu a catifarinha a Carlinhos para ele botar a catifarinha no lugar e depois, então... Quem faz isso hoje? Depois começar a pagar. Começar a pagar. Foi aí que Carlinhos comprou os tijolos, trouxe a catifarinha, botou ali na esquina da casa ali. E começou a fazer com muita luta, porque o dinheiro entrava, mas, né, é muita coisa. Um saco de goma desse hoje deve estar o quê? Quase 100 reais, né? Ou mais. E a gente tinha que comprar. E tinha que comprar o polvilho, porque a gente não tinha mandioca para... Até hoje, né? Não tem mandioca para suprir essa... Isso aí. Falando da temperatura do forno. Ó, isso aqui, ó. Sai da mandioca, né? Isso aqui é a fécula da mandioca, tá? Antigamente, isso aqui é o amido da mandioca. Antigamente, não se vendia isso. Na época da minha avó, E a gente fazia, então, a gente tinha que arrancar a mandioca, espremer a massa. Para tirar a fécula. Hoje, com a industrialização, a gente tem a possibilidade de comprar, né? Já a fécula pronta. Então, Meio caminho andado. Isso aí, no tempo que a gente era criança, não existia para comprar. A gente tinha que fazer em casa. Hoje, gente, era muita luta, hein? Era muito trabalho. E hoje continua, né? Porque você vê que para fazer um saco desse de polvilho é um dia para uma pessoa sozinha no forno. Aí com 2 dá até meio-dia. Aí tem que plantar a mandioca, colher. Espremer. Não, passar ali, né? No motor. Depois bota aí passa no saco aqui para tirar a goma. E depois seca na prensa. Aí secando na prensa, depois tem que virar farinha. Hoje nós temos o tambor, que você não botou o tambor. Que o tambor mexe a farinha. Aí a gente, depois da mandioca ali, a massa naquela prensa, não mostrou a prensa. Ela sai esfarinhada, assim, igual essa goma ali, sai esfarinhada. Aí a gente bota ali dentro, liga, fecha e bota ali dentro. Eu trouxe o fogo embaixo, comendo, a gente bota o fogo embaixo e faz a farinha. Muito fogo mesmo, tem que acender o fogo, senão o troço fica tudo. eu lembro de uma aula de geografia. Tinha um professor chamado Gilmar. Uma vez ele foi e perguntou: vocês sabem me dizer algo que seja da cultura da região de vocês? E a sala não soube responder nada. Inclusive eu. Eu estava lá e não soube responder. Até que o professor falou assim: gente, vocês já ouviram falar do biju e da sola? E eu, rapaz, até então eu não tinha, assim, por ser algo tão natural do meu cotidiano, eu desde criança, vendo minha mãe e minhas tias fazendo biju, sola, farinha, e por ser algo tão cotidiano,
eu não tinha noção da importância cultural que isso aqui representa. Isso aqui é uma herança dos nossos descendentes, da cultura indígena, né? E eu não tinha noção disso, e muitas pessoas não têm noção disso. Que isso aqui representa a resistência do povo indígena diante da colonização, que embora a gente tenha sido colonizado, tenha sido explorado, o povo indígena tenha sido dizimado, isso aqui é uma herança que eles nos deixaram. Diante da luta que passaram, né? Então, Tiveram que... isso aqui é uma representação... Ai, Jesus, falando de boca cheia. Vou mastigar aqui. É tão gostoso. Isso aqui nada mais é uma representação da resistência desse povo que tanto sofreu com a colonização portuguesa. Então, hoje eu tenho noção da importância cultural e eu acredito que, infelizmente, de acordo com o que a gente tem visto aí, isso está morrendo na nossa região. Mas ainda existe alguns remanescentes. E é isso. Minha família Faria é uma delas. Minha família, graças a Deus. Sua vida? Cara, é minha vida, eu só tô do jeito onde eu estou graças ao Biju. Entendeu? Que ele... o Biju que... passagem, de ônibus. Entendeu? Graças a... Muita coisa que você sabe que não é fácil. E graças a Deus... A faculdade era em São Pedro. E graças a Deus a cultura, essa cultura, minha mãe aprendeu e ensinou pra gente. E enquanto eu estava me formando, o Biju fazia parte. Então, assim, eu acordar de manhã e vim, botar lenha na casa de farinha, coar a goma, encostar no forno, enrolar o Biju, e quando dava 11 horas, vai se arrumar, que tá na hora de ir pra escola. A gente ia correndo se arrumar para sair para ir pra escola. Então é aquela correria. Chegava em casa, era só lá para fazer. E, tipo assim, eu estava sempre ajudando. E eu dou graças a Deus a isso, porque isso me formou meu caráter, né? Entender que tudo que se quer nessa vida dá trabalho, tudo que se busca, a gente não tem que ficar com receio de correr atrás, não, porque se a gente não correr atrás, como que a gente vai conquistar as coisas que a gente quer, né? A vida passa muito rápido. Entendeu? Se a gente ficar esperando que as coisas aconteçam, não vai acontecer. Tem uma frase do Albert Einstein que que eu acho muito interessante, que ele diz o seguinte: o engraçado é como as pessoas esperam resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, quando você se depara com uma dificuldade e você está tentando de uma forma e você vê que não muda o resultado, a gente tem que tentar mudar a estratégia, tentar de outra forma, por outro caminho. Então, assim, sempre Deus abre uma janela quando há uma porta fechada. E às vezes essa janela é até melhor do que a própria porta que estava fechada. Então a gente tem que sempre tentar o novo. E o Biju para mim representa isso. É uma tradição cultural de milênios de anos atrás que a gente não pode ter medo de arriscar. Então vamos trabalhar, vamos correr atrás, vamos vender, vamos fazer o que tem que ser feito, porque senão o tempo passa e a gente fica no mesmo lugar. Aqui, tradição também tem sabor. E eu não poderia ir embora sem experimentar uma autêntica sola de mandioca. Essa tá pronta aí, ó. Sola de amendoim. Prontinha, gostosinha. Essa aqui é de coco, é branca aí. Já viu a de coco? Isso é bom, criança. Meu Deus do céu. Já sei que eu vou me acabar hoje. Diabetes se dane. Beleza? Eu sou o Alif Padilha, o seu repórter independente. Até a próxima história.